Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal I Love the Bible, com a participação de Mamui Loli Kids. Mamui Loli Kids. Então, sem enrolação, né? No vídeo passado nós falamos dos 10 mandamentos, né? Então Moisés subiu ao monte, qual que era o nome do monte? Dos 10 mandamentos? Começa com Si. Sião? Não, Sião não, Monte Sinai, Sim. né? Monte Sinai. Ele subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus, né? E lá ele ficou 40 dias, né? Ele ficou 40 dias. Então hoje a gente vai falar do bezerro de ouro, porque ele demorou demais lá no monte e o povo achou, Moisés não vai voltar não. Moisés não vai voltar não, né? Vamos construir um bezerro aqui, né? Então o que ele ficou fazendo lá, né? Nos 40 dias, né? Deus, ele não ficou dando instrução apenas dos 10 mandamentos. Ele deu instruções, né, a Moisés, incluindo leis sobre a escravidão, a violência, a propriedade, né? Ou seja, os desdobramentos dos 10 mandamentos, né? No capítulo 21, então, ele fala, né, sobre leis sobre escravidão, violência, propriedade, né? No 22, no Êxodo 22, ele fala sobre o furto, a restituição, a proteção da propriedade, né? Ele fala sobre responsabilidade por animais, né? Se o seu animal mata uma pessoa, né? No 23 ele dá instruções sobre justiça e misericórdia, né? Sobre adoração a Deus e as festas religiosas, né? No 24 ele fala do pacto entre Deus e o povo de Israel, né? Que é selado com o sacrifício. E Moisés recebe as tábuas de pedra com os mandamentos, né? As primeiras tábuas ali. No 25, sobre a construção do tabernáculo, né? Tabernáculo é a tenda da presença de Deus, né? É o lugar onde ficava dentro o quê? A Arca da Aliança, né? O lugar de adoração, né? O lugar santo, o lugar santíssimo. Fala das ofertas e os materiais para a construção do tabernáculo, né? No 26, ele dá instrução das cortinas, né, e estruturas do tabernáculo, né, as cores das cortinas, os materiais. No 27 ele fala do design do altar de holocausto, né? O que é o holocausto? O holocausto é sacrifício, né? Ele fala dos utensílios sagrados, né? Instruções para a construção do pátio do tabernáculo, né? No 28, ele dá instrução como será as vestes do sacerdote, né? E dos seus filhos, né? Ele dá detalhes sobre as pedras preciosas que vão ali no peitoral do sacerdote, né? Do sumo sacerdote. No 29, ele dá instruções para a consagração dos sacerdotes, né? Quem eram os sacerdotes? Arão e os seus filhos. Arão era o sumo sacerdote e os seus 4 filhos eram os sacerdotes. Quem eram os 4 filhos de Arão? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Né? A purificação, né, dos sacerdotes. No 30 ele fala sobre a construção do altar de incenso, né? Ele fala também sobre a contribuição, né, para manutenção do tabernáculo, né? É o imposto do tabernáculo, é uma taxa, né? No 31 Deus escolhe quem é que vai fazer o tabernáculo, quem vai fazer a arca. Salomão? Não, é no deserto. Então não sei. Salomão construiu o templo. Aqui é o tabernáculo, que foi construído no deserto, né? Bezalel.
né? Bezalel era um ourives bem habilidoso, né? Ele era filho de Uri e neto de Ur, né? Então Deus escolhe Bezalel e Aholiabe, né, para a construção do tabernáculo, né? E ele reforça lá a importância de guardar o sábado, ok? Então, olha o tanto de instruções que Deus deu a Moisés, não é? Então foi por isso que ele demorou tanto para retornar, né? E porque ele demorou tanto para retornar, o povo achou que ele tinha morrido, né? O povo que estava no deserto, né? Não, mas quem eles acharam que tinha morrido? Acharam que Moisés tinha morrido, porque ele subiu lá no monte e não voltava. Ficou 40 dias lá no monte, né? E sem voltar. Aí, olha só. Então vamos falar na parte do bezerro de ouro, né? O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte, então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Né? Arão lhe disse: tirem... Né? Então, o que acontece? O povo, ele ainda estava com os costumes do Egito. Né? Foi Moisés ficar 40 dias longe deles que eles já pensaram em construir uma imagem, um bezerro, né? Então, quando a gente fica afastado de Deus, a gente já quer construir algo para ficar no lugar de Deus. Não é verdade? Né? Então, por isso do segundo mandamento, né? Não fazer imagens de escultura, né? Aí que Arão, eles falaram: Arão, faz um Deus aí para nós, a gente quer um Deus, qualquer coisa. E Arão lhe disse: tirem os brincos de ouro que suas mulheres, seus filhos e suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu, derramou ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Né? Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Ela falou que foi o bezerro. Falou que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Olha que absurdo. Né? O povo tem uma memória... O contrário de elefante. Porque elefante tem memória boa, né? Então é uma memória não sei do que. Né? Então, ó, Arão construiu ali um altar para o bezerro. E falou: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Né? No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifícios e outros para serem comidos como oferta de paz. Né? Depois o povo... Então eles fizeram ali o bezerro e começaram a festejar. Né? E Deus falou: Moisés, desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Deus falou: ó, Moisés, esse povo aí está me rejeitando. Então, quando você constrói uma imagem que não é a do seu Deus, do Deus verdadeiro, você está rejeitando a Deus. Né? Moisés, esse povo me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Né? Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor Deus. Ele disse... então Moisés intercedeu ali, né? Ele fez como Jesus, né? Jesus morreu no nosso lugar, né? E Moisés também, ele intercedeu ali para Deus não acabar com o povo, né? Falou assim: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los no
nos montes e destruí-los completamente. Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tanto os descendentes quanto estrelas do céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia, né? A intercessão de Moisés fez Deus mudar de ideia, né? E não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas, né? E tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e as quebrou. Então Moisés ficou irado e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Né? Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e moeu até virar pó. Né? E espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: o que é que essa gente lhe fez para que você a levasse a cometer pecado tão horrível? Tipo, Arão, por que você fez essa gente pecar? Por que você construiu esse bezerro, meu? Né? E Arão respondeu: não fique com raiva de mim, você sabe como esse povo está sempre pronto para fazer o mal. Né? Então, de certo, Arão falou: ô Moisés, eu não tenho culpa, eles me ameaçaram aqui, se eu não construísse um bezerro, eles iam me matar. Né? Então, foi essa a desculpa de Arão, né? Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, portanto, faça para nós deuses que sejam nossos líderes. Né? Aí eu acabei fazendo o bezerro de ouro. Né? Então, Moisés viu que Arão tinha deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Por quê? Porque eles adoraram outros deuses, entendeu? Falsos deuses. Hoje vocês Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos, os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: esse povo cometeu um pecado horrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escrevestes os nomes dos que são teus. Né? Moisés intercedendo ali pelo povo. Né? Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vai e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Né?
Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar esse povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Então, ó, essa é a história do bezerro de ouro, ok? Essa é a história do bezerro de ouro. Então, gostaram? Sim. Então, até o próximo vídeo. Curtam e compartilhem aí, galera. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo.